Glória a Deus. Vamos colocarmos em pé. Já estou passando para o nosso irmão evangelista Wilton, que estará ministrando a palavra do Senhor. Cumprimento a amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus está aqui. Aleluia. Cumprimento a todos que estão nos acompanhando nesta noite também pelas redes sociais. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que a mão do Senhor continue estendida sobre todos nós. Abra a palavra de Deus comigo no livro do Êxodo, capítulo de número 3. Antigo Testamento, capítulo do Êxodo, capítulo 3, livro do Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus, e apresentou-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Pelo que disse: agora me virarei para ver esta maravilha. E por que a sarça não se queima? E vendo o Senhor que ele lhe virava para ver, chamou-o no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Versículo 5. Prosseguiu Deus: não te achegues aqui, antes tira o sapato dos teus pés, porque o lugar aonde tu estás é santo. Amém? Pode se assentar, glorificando a Deus. Aleluia. Amados, esta tarde eu estava meditando neste texto da Bíblia Sagrada, e a história deste homem por nome de Moisés é uma história muito linda. Eu quero voltar só um pouquinho para nós darmos andamento naquilo que Deus quer falar conosco. Eu sei que a maioria das pessoas aqui já conhecem a Bíblia, são sábios, né? Tem entendimento daquilo, mas também tem pessoas que às vezes estão nos assistindo e às vezes não conhecem da palavra, e se a gente começa do meio do caminho, as pessoas acabam que não entendendo. Amém? A palavra, irmãos, de Deus nesta noite, para a minha vida e para a tua vida, fala da vida de um homem por nome de Moisés. Como nós sabemos e conhecemos, Moisés, ele foi escolhido pelo Senhor para uma grande obra na face dessa terra. E no momento em que o povo estava passando por muita dificuldade e havia ali o mandato de que todo aquele
primogênito que nascesse na época em que Moisés nasceu, do sexo masculino, tinha que ser morto. A mãe de Moisés consegue esconder ele por um tempo, até que ela já não conseguia mais guardar o menino. Então ali ela fez um barquinho, betumou ele num junco, colocou Moisés dentro daquele barquinho, e Moisés foi lançado dentro do rio Nilo. Agora, amados, para você pensar e imaginar o coração de uma mãe que gerou um filho dentro do seu ventre, e no momento de tristeza e no momento de desespero, esta mãe tem que pegar o teu filho e colocá-lo dentro de um barquinho e lançá-lo dentro de um rio a qual havia crocodilos dentro daquele rio. E bem certo que o coração da mãe de Moisés estava pulsando forte quando colocou aquele menino ali dentro. Aquele menino poderia começar a se agitar dentro daquele barquinho, chacoalhando as águas, chamando a atenção daqueles crocodilos, e certamente poderia ser comido vivo. Queridos, mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo já o cuidado de Deus para com a vida de Moisés. Quando a mãe coloca e solta ele, eu tenho certeza absoluta que os olhos de Deus já estavam sobre a vida de Moisés naquele barquinho. E como já se não bastasse os olhos de Deus sobre a vida dele, o Deus que manda em tudo e em todos, já tinha dado até ordem àqueles crocodilos: não chegue perto desse barquinho. E a irmã de Moisés, o nome de Miriam, ela já tinha aproximadamente 10 anos de idade. E quem seguiu aquele barquinho, olhando a trajetória até onde os olhos dela conseguiu alcançar, foi ela. Sabe quão tão difícil, querido, às vezes é você contemplar algo que você não quer ver? Imagine o coração de uma criança com 10 anos de idade, vendo a mãe pegando o irmão, colocando dentro de um barquinho, soltando dentro de um rio, e aquela menina ali então acompanhando, para ver o que iria acontecer. A mãe até o momento não sabia o que tinha acontecido. Com certeza esta mãe estava ali clamando e orando a Deus para que intervesse e alguma coisa de sobrenatural acontecesse. Até que a Bíblia vai dizer que a filha de Faraó estava se banhando e viu aquele barquinho descendo, pediu que as suas moças então apanhassem aquele barquinho, e quando ela abre ali estava Moisés. Ela diz: este menino, ele é filho das hebreias, é um hebreu. E rapidamente aquela menina, impulsionada pelo Espírito Santo, ela corre até lá e diz: olha, eu conheço alguém que pode amamentar esta criança, cuidar desta criança. E ela então sai correndo, e quando ela chega na presença da mãe, talvez a mãe chorando, talvez a mãe desesperada, talvez a mãe até esperando numa resposta negativa, dizendo: olha, morreu, foi comido. Ela diz: não, mãe, aconteceu um sobrenatural. A filha de Faraó apanha então Moisés e pede que arrumasse uma ama para aquela criança, e quem vai ser a ama vai ser você. E além de você amamentar aquela criança, você ainda vai receber um salário. Olha que Deus bom, irmão.
Olha que Deus zeloso, olha que Deus cuidadoso. E muitas vezes, querido, nós paramos para tentar imaginar esta história que aconteceu na vida de Moisés, na vida de Miriam, na vida da mãe de Moisés, na vida daquela família. E às vezes nós paramos e começamos a perguntar para Deus o porquê de tantas coisas estão acontecendo em nossa vida. Querido, a Bíblia, querido, está aqui para nós nos espelharmos em coisas que houve lá no passado, que aconteceu, e você para você pensar, poxa vida, se Deus cuidou de um homem desde o seu ventre, ele foi escolhido para um grande chamado na face dessa terra, você acha que Deus também não vai cuidar da minha vida? E também não vai cuidar da tua vida? Um Deus zeloso, um Deus que cuida, um Deus que está presente, um Deus que quando olha para você conhece o teu pensamento, sabe o que você veio fazer aqui nesta noite, conhece o teu interior, sabe o que tu tem passado, sabe a tua caminhada e a tua trajetória. Um Deus, querido, que quando ele olha para dentro de você, ele sabe o que você necessita. Mas então por que que não acontece? Não acontece porque é um tempo necessário para todas as coisas acontecerem na minha vida e na tua vida. Há um processo. A mãe de Moisés agora amamenta o teu próprio filho. E quando Moisés agora é desmamado, entrega aos cuidados da filha de Faraó. Querido, pouco se sabe sobre a vida de Moisés no Egito. Mas o que a gente sabe é que ele foi criado e ele aprendeu toda a sabedoria e ciência do Egito. Agora Moisés atinge 40 anos de idade. E com 40 anos de idade, ele acha que ele poderia resolver as coisas da maneira dele, do jeito dele. E ele vai então defender uns hebreus que estavam sendo castigados pelos egípcios. E ele acaba matando um egípcio. E Deus, irmão, Deus estava só observando o que Moisés estava fazendo. E de repente, Moisés vai querer intervir numa discussão, e ele então acha que ninguém viu o que ele fez. Mas quando a palavra chega até a ele, dizendo, você vai fazer com a gente o que você fez com o egípcio, vai nos matar também? Agora o temor toma conta do seu coração, e agora Moisés ele foge para a terra de Midian. Quando ele chega ali, ele encontra então com as filhas de Jetro, casa com Zípora, e agora ele passa a ser pastor de ovelhas. Ele começa a apacentar as ovelhas do seu sogro Jetro. Quando Moisés tinha 40 anos de idade, ele se achava capaz de libertar o povo da maneira dele, do jeito dele. Mas o tempo, querido, vai passando, vai passando, vai passando. E Deus ele vai fazendo do jeito dele, da maneira dele, porque Deus sabe como trabalhar. Mas 40 anos se passa, e agora Moisés com 80 anos de idade, e Deus se apresenta a ele. Agora a Bíblia vai dizer que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e leva atrás do monte, aonde ele vai chegar a um monte Horebe, um monte de Deus. E algo lhe chama a atenção. A Bíblia vai dizer que uma sarça, ela ardia e não se consumia. Querido, presta atenção em algo. E aqui eu comecei a olhar, comecei a observar e comecei a buscar também na história. Querido, 40 anos que Moisés fazia isso. E 40 anos Moisés, querido, viu muitas sarças que ardiam no deserto, porque isso era normal.
Isso não aconteceu daquela vez somente, não. Ele já devia ter visto centenas de sarças que ardiam no deserto. E aquilo se tornou na vida de Moisés algo rotineiro. O que é algo rotineiro, evangelista? É aquilo que você faz todos os dias, que acaba se tornando uma rotina na tua vida. Tem pessoas que trabalham no seu cotidiano e levanta tipo 7 horas da manhã, toma um banho, toma café, troca de roupa, vai para o serviço, almoça do meio-dia a 1, volta para o serviço, sai 5 da tarde, e isso é uma rotina na tua vida. E talvez há muito tempo você tenha tido uma rotina na tua vida, e você acabou se acostumando com isso. 5 anos se passaram, 10 anos se passaram, e parece que as coisas não mudam. E quando eu comecei, queridos, a olhar para isso, o Espírito de Deus começou a ministrar no meu coração, e eu comecei a conversar com Deus, e Deus começou a falar comigo, falando: olha, filho, em muitos lugares, dentro da minha casa, para muitas pessoas, as coisas se tornaram uma rotina. As pessoas saem da tua casa e parecem que já vem dentro da sua mente: ah, eu sei, o culto ali vai começar com alguém orando, e depois vai ter dois louvores do varão, aí depois entra a missionária com o grupo de louvor, aí depois vem alguém, ministra a palavra, e depois o culto acaba, e aquilo vai se tornando uma rotina. As pessoas vêm, parece que já sabem o que vai acontecer, e vão embora. Queridos, quando eu comecei a olhar para isso, Deus começou a entrar mais forte dentro do meu coração. E Deus me levou então, queridos, quando Jesus, Ele começa a falar no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, Ele começa dizendo assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque tu fostes agraciados por mim, com muitos sinais, com muito prodígio, com muitas maravilhas, mas não houve arrependimento. E o Senhor começa dizendo assim: ai, se isso tivesse acontecido nas províncias de Tiro e de Sidom, eles teriam rasgado as suas vestes, vestido de pano de saco e jogado cinza sobre a cabeça. Sabe por que o Senhor estava dizendo isso? Porque naquela província de Tiro e de Sidom, era um lugar amaldiçoado. Era um lugar onde o filho de Noé, que foi amaldiçoado pelo pai, foi parar. E aquilo se tornou um lugar ruim, um lugar terrível, um lugar que pessoas tinham doenças que não se curavam. Mas havia uma promessa em que o Senhor visitaria a província de Tiro e de Sidom, e quando ele chegasse naquele lugar, a história iria mudar. A história iria mudar completamente. E isso aconteceu quando Jesus ele entra nas províncias de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia se prostra diante dele e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu tenho uma filha que está muito, mas muito mal, altamente endemoniada. E Jesus diz: olha, eu não vim
para vocês, eu vim para os filhos de Israel. E ele foi saindo, deixando aquela mulher falando sozinho, e aquela mulher veio atrás dele, e aquela mulher veio gritando, e aquela mulher veio falando, e aquela mulher veio, olha. Quando eu comecei a olhar para isso, eu vi os discípulos chegando e ficando perturbados com aquela mulher e dizendo a Jesus: ó Jesus, despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. Mas a mulher, querido, ela não perdeu a oportunidade que ela teve naquele dia. Ela chegou em Jesus de novo e ela perturbou a vida dele, dizendo: olha, me abençoa, olha, liberta a minha filha. E Jesus disse: olha, não é bom que eu pegue o pão dos filhos e lance aos cachorrinhos. E aquela mulher olhando para ele disse: ai meu Senhor, eu sei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Quando Jesus viu aquilo, querido, o coração dele se comoveu. Ele disse: olha, eu nunca vi tanta fé na minha vida como a fé dessa mulher. Ele abençoou aquela mulher, a filha foi liberta e a história daquele lugar mudou, querido. Sabe o que ia ser rotineiro? Betsaida, querido, era um lugar afastado, era uma província. E aquele lugar ali, Jesus operou muito, irmão, muito milagre. Só que o povo se acostumou. O povo se acostumou. É só milagre, é só milagre, é só milagre, é só milagre, é só milagre. Foi por isso que quando Jesus um dia chegou em Betsaida e levaram para ele um cego, ele falou: vou te arrancar daqui que eu vou fazer algo diferente. Porque se eu fizer no meio daqui, esse povo aí está acostumado a ver os milagres acontecer, mas eu preciso fazer algo diferente. Se eles verem algo que eu vou fazer, aí vai dar problema isso aí. Aí Jesus arranca o cego, chega lá e cospe no olho do cego. Sabe, irmão, tem coisas que acontecem que quando o Senhor pede para fazer, é para fazer, irmão. Então Deus, querido, Ele tem as maneiras dele de fazer do jeito dele, da maneira dele. Aí as pessoas vão dizer assim: olha, Jesus não podia ter falado cego, volta a enxergar agora, e o cego podia enxergar. Por que ele cuspiu, irmão? Que nojo. Alguém ia dizer: que nojo, ele cuspiu no olho do cego. Sabe, irmão, tem coisas que as pessoas começam a não entender. Jesus, querido, ele veio para começar a quebrar várias coisas que, por exemplo, os escribas e fariseus, querido, tudo para eles, tudo que Jesus fazia era na contramão daquilo que eles acreditavam. Tudo que Jesus ia fazer, eles intervinham no meio. Ué, mas quem é esse que para perdoar pecado? Aí Jesus, sabendo, falava assim: ó, e o que é? É mais fácil perdoar pecado ou você levanta e anda? Ah, tá bom, se eu já é um ou outro, eu vou fazer os dois. O seu pecado está perdoado, agora você levanta e anda. Então quando o Senhor começou, querido, a dizer lá em Mateus 11: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Virou rotina para vocês os milagres acontecerem aqui? Virou rotina? Acostumaram com o milagre? Mas aonde está o arrependimento? Aí o Senhor começa a ministrar no meu coração hoje, querido. Várias igrejas assim, ó, lotadas de gente, e atraindo o povo através de milagre. Vem que tem milagre, vem que tem milagre, vem que tem milagre, vem que tem milagre. Tem milagre, acontece, mas não tem arrependimento. Não tem arrependimento por quê? Porque não tem palavra sendo pregada, irmão. Porque hoje as pessoas chegam e começam o culto
e lê uma palavra introdutória, e começam, revela daqui, revela dali, revela de lá, e ora para cura, e ora para isso, mas as pessoas não são confrontadas com a verdade, as pessoas não são confrontadas com a palavra. Aí o arrependimento não vem, e quando o milagre não acontece, vão procurar outro lugar para ver se recebem um milagre. Quando o Senhor resolve se revelar a Moisés depois de 40 anos, Ele se revelou em meio àquilo que era rotina na vida de Moisés. Ele já tinha visto várias sarças ardendo em fogo. Aí a sarça ardia, ele olhava e dizendo: aquela ali não, aquele fogo ali não, aquilo ali é fogo estranho, aquele fogo ali está pegando, mas já que apaga, já que aquilo ali vai virar cinza. Sabe o que é isso, querido? Esses pregadores que passaram aí, por muitos lugares, que foram vistos por milhões de pessoas, sabe o que aconteceu? Aquilo tudo era fogo estranho. Hoje você vai ver, está de novo na droga, está de novo na bebida, está na prostituição, está enterrado. Moisés, querido, ele tinha sabedoria, porque quando o fogo verdadeiro se manifestou, ele disse: eu preciso parar para me olhar e ver esta maravilha que está acontecendo ali. Ele foi atraído pela verdadeira essência de Deus sobre a vida dele. Aquele fogo não foi um fogo estranho, porque hoje as igrejas estão por aí à procura de igrejas cheias, igrejas lotadas. Querido, você só vê fogo estranho, você só vê coisas acontecendo que não tem, querido, cabimento. Você vê um negócio daquele. E o que acontece? Lotado de gente, cheio de gente. Por quê? Porque pessoas que pregam para massagear o ego das pessoas, pessoas que têm que apagar as luzes, deixar uma luzinha só, deixar a igreja tudo de preto, deixar aquele negócio parecendo uma boate. Por quê? Porque querem atrair as pessoas, querido, para algo que não é verdadeiro, que não é real. A palavra de Deus não é ministrada com poder, graça e autoridade. As pessoas não são confrontadas em dizer do pecado. Quando fala no pecado, querido, nesses lugares, você nunca mais pisa num lugar desse, irmão. Sabe o que eu acho mais interessante em tudo isso? É que muitas vezes, em muitos lugares, tudo aquilo que se tornou rotina na tua vida, como isso era uma rotina na vida de Moisés, Deus agora ele para, querido, para testar Moisés, para ver se Moisés estava hábil a fazer aquilo que ele queria que Moisés fizesse. Deus não apresentou a ele, porque tem gente que está esperando uma carruagem de fogo rodar o céu, descer um anjo com uma espada para vir entregar algo na tua mão. Não, querido, Deus entregou para Moisés e se manifestou para Moisés da mesma maneira que ele via sarça pegando fogo. Ele falou: vou manifestar para Moisés da mesma maneira que ele está acostumado. Eu quero ver se ele vai ver a diferença, se aquilo ali é ou não é. Porque hoje, irmão, as pessoas já não têm discernimento de espírito para saber se é Deus ou se não é Deus. Vão na onda, irmão, de qualquer um. Não, porque ele revela CPF, e daí, irmão? O que isso vai mudar na tua vida? Mais fácil seria se o pregador pronunciasse a verdade. Porque esta palavra aqui,
A Bíblia Sagrada, quando ela é ministrada, ela nos constrange. Ela faz com que a gente olhe para a cruz. Ela faz com que a gente olhe para o Senhor. Quando Ele pisou nessa terra, Ele andou aqui, foi 100% homem. Quando Ele caminhou aqui e disse: olha, por amor de cada um de vocês, porque vocês não vão aguentar o que eu tenho que passar, e eu não tenho que passar por mim, eu vou passar é por vocês, é pelos teus pecados, porque quando vocês olharem para a cruz e lembrar do que eu passei pela vida de vocês, vocês vão ver, vão olhar e vão reconhecer e vão se arrepender. O arrependimento. O próprio Jesus que fez milagre, irmão. O próprio Jesus que fez os sinais, prodígios e maravilhas. Ele disse: olha, povo de Betsaida, ai Corazim, olha, esquece. Sabe o que significa isso? Isso já era um sinal, querido, que Jesus já estava olhando lá na frente, estava vendo assim: olha, vai acontecer isso aqui, e eu já vou deixar aqui, ó, para que esse povo possa olhar e ver que os meus sinais, os meus prodígios e a minha maravilha não traz arrependimento. Não traz, irmão. O que traz arrependimento é você pregar a verdade, é as pessoas saberem o que está escrito aqui na sua essência. Por que as igrejas ficam assim, ó, enche e esvazia, enche e esvazia? É esse povo que vem e volta, que vem só em busca de milagre. Irmão, eu não sou contra milagre, não. Milagre tem que acontecer, milagre vem de Deus, mas se não houver arrependimento, que você morra enfermo, mas vai para o céu. Mas o melhor é que você morra saudável e se arrependa. Esse é o verdadeiro evangelho. É você pregar o arrependimento. Porque não adianta se você não se arrepender. A Bíblia diz: aquele que se arrepende, deixa, alcança a misericórdia. A única coisa que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. A pessoa está em pecado, não quer largar o pecado, mas quer a cura. Recebe a cura pela misericórdia, mas morre e vai para o inferno. Olha Deus se manifestando para Moisés, da mesma maneira que ele sempre viu, a sarça pegando fogo. Só que quando ele olhou, ele disse: aquela sarça ali não é fogo estranho, não. Aquela sarça que está pegando fogo ali, o fogo é diferente. Aquele fogo que está pegando ali é diferente. Ele não é como o fogo que eu tenho visto por aí, não. Aquele fogo me atraiu, aquele fogo me chamou a atenção. Ele largou o rebanho e disse: eu vou me virar, porque aquele fogo ali é diferente. Está pegando, mas a sarça continua intacta. Está pegando, mas continua perfeito. Alabra xerei calabadara sóbia. O que Deus está querendo dizer, irmãos? Cuidado, irmão, cuidado. Tem pessoas que ficam buscando coisas que não são de Deus. A Bíblia tem tudo o que você precisa. Quantas vezes, irmão, já recebi ligação dizendo assim: você ora para revelação? Eu falei: que é isso? Que é isso? As pessoas estão atrás de revelação, irmão. A verdadeira revelação é a palavra. Quando me ligam falando isso aí, eu falo: a verdadeira revelação é a palavra. Se aprofunda na palavra, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que traz salvação. É Jesus, querido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Moisés disse: olha, aquele fogo é diferente. O que Deus está querendo dizer, irmãos, conosco nesta noite? Sabe o que Deus falou para mim? Muitas vezes eu tenho se manifestado e as pessoas não têm visto mais. Sabe por quê? Acostumou. Eu não vou descer do céu na terra com um cavalo, com espada, pegando fogo. Eu não vou mandar um anjo dentro do teu quarto de madrugada, não. Colocar aquela luz resplandecente lá dentro, te chacoalhar e acordar. Não, irmão. Deus, ele vai manifestar através da palavra, através de coisas assim. Deus tem manifestado todo culto que a gente prega a palavra. É Deus se manifestando para a tua vida. E tem gente que sai dizendo assim: não recebi o que eu vim buscar hoje. Talvez você não recebeu aquilo que você precisava receber, que é o anseio do teu coração. Você nem sabe se é do coração de Deus. Mas quando a palavra é pregada, irmão, ela serve para todo mundo. A palavra de Deus, quando ela é aberta, ela nos unifica. Ela tanto serve para mim, como serve para cada um de nós aqui. Essa aqui, irmão, é a verdadeira essência. Deus se manifestando todas as vezes que a verdade é pregada. Ei, Moisés, Deus chamou ele pelo nome, irmão. Quando ele olhou, ele disse: depois de 40 anos, ele apareceu. E agora? O velhinho Moisés se apresenta, eu vou lá. Não deu um passo mais adiante. Tire o sapato dos seus pés, porque a terra onde pisa é santo. E Moisés, quando se achega ao Senhor, o Senhor se manifesta a ele, irmão. Chamou ele pelo nome, dizendo: Moisés, Moisés. E quando ele ouviu, irmão, ele sabia que era o Senhor. E ele disse: eis-me aqui. Estou aqui, Senhor. O que é a questão, irmãos? É quando Deus te chama, você fala: está aqui. Em meio ao louvor que estava sendo entoado aqui, a glória de Deus descendo, eu estava falando: Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui, faz o que o Senhor quiser da minha vida. Me leva para onde o Senhor quiser. Usa a minha vida da maneira que você quiser. Eis-me aqui, Senhor. Eu falei para o pastor, hoje eu estava vindo para o culto, eu estava tomando banho, eu estava lembrando, irmãos, do tempo em que eu pregava na rádio. Fiquei 1 ano fazendo rádio, pregando o evangelho, pronunciando o evangelho. Eu lembro quando eu pregava no rádio do Japão. Eu pregava na rádio do Japão e pregava para 46 como é que chama? Cidades que haviam ali ao redor do Japão. E as pessoas acham, dizendo assim: mas como que se fazia isso? Eu pregava na rádio e tinha um sistema lá que ele traduzia a minha voz, e a minha voz, quando saía de lá, ia para esses 46 países que tinham ali, redores de Japão, e saía cada um na sua língua. E eu ia pregando, e o irmão do Japão ia digitando lá, falando assim: continua, continua. Uma irmã foi batizada com o Espírito Santo lá na Macedônia. Tá achando que só o Paulo pregou na Macedônia? Eu também preguei. Passei a Macedônia naquele dia. Entrei. A palavra de Deus entrando, irmãos, através da rádio. Eu falei: Senhor, que coisa linda. Eu preciso fazer mais. Eu comecei a louvar e fazer, eu preciso fazer mais. Eu comecei a lembrar quando eu e o bispo, nós saímos, fazia programa na rádio, da meia-noite a 1h30 da manhã, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Levantava cedo, quebrado, irmão, para trabalhar.
Pessoas lá no presídio escutando a palavra de Deus sendo ministrada. A vida nossa aqui, eu falei para Deus hoje, missionário, eu falei, a vida nossa aqui é muito curta. A vida nossa aqui é muito curta. Talvez a gente está cansado, a gente está isso, a gente está aquilo. Eu saía do culto, chegava em casa, cansado, quando o bispo passava lá, buzinava, nós entrávamos dentro do carro, subia para Panorama. E depois que a gente terminava ali, a gente descia ainda, orava ali no monte, depois a gente ia embora. Chegava em casa, não tinha sono mais, não tinha vontade de dormir. A glória de Deus impactando a gente. E quem que ia? Meu, ia só eu e ele. Porque quando a gente convidava alguém para ir, irmão, falava assim, hoje não vai dar. Vinha desculpa para tudo quanto é lado, irmão. Nós precisamos fazer mais para Deus. Porque da mesma maneira que um dia o Senhor se manifestou para Moisés em meio a uma sarça que ardia, um dia Ele também se manifestou na tua vida. Porque se Ele não tivesse se manifestado na tua vida, querido, você não estava aqui. Olha um exemplo aqui de um ancião sentado aqui, eu conversando com ele, ele falou que fez 30 anos de rádio, irmão. Pregando o Evangelho de Jesus Cristo. A manifestação da glória de Deus através daquela sarça que ardia, querido. E que foi atraído Moisés até aquele lugar, a presença de Deus. Sabe o que ele recebeu, irmão? Algo que não só mudou a sua vida, eu quero que você guarde isso. Deus se manifestou na sua vida, não foi só para você. Ele disse, Moisés, eu estou te levantando agora, e você vai libertar aquele povo do Egito. Ele até, irmão, achou assim, agora não, agora estou velho. Quando eu tinha 40 sabia brigar. Não, não é por briga, Moisés. Você não vai brigar, Moisés. Agora você vai diferente. Eu vou estar junto com você. Há 40 anos atrás, quando você matou aqueles, não, eu não estava no meio daquele rolo lá, não. Aquilo lá foi você. Agora não, agora você vai comigo. Eu vou te conduzir até aquele lugar. O que você está recebendo, querido, não é para você. Quando Deus se manifestou na tua vida, querido, não foi para salvar você somente, não. Foi para levantar você, moldar você, para que você pudesse levar a salvação para aqueles que não conhecem, arrancar o povo do Egito e trazer para a presença de Deus. Esse, querido, é o objetivo. Esse é o objetivo. Que Deus, Ele quer fazer, irmão, Ele vai fazer. Seja de qualquer maneira, irmão, Ele vai fazer. Para usar a tua vida, se você aceitar. Moisés começou, não, porque eu não sei falar, não, vamos pegar Arão fala para você. E ali Deus foi moldando, foi encaixando. E Moisés, ele conduziu este povo até os limites da fronteira da terra de Canaã. Moisés não entrou. Aquele povo que estava ali, apesar de todo o esforço que Moisés fez, aquele povo morreu e não herdou a terra. Somente Josué e Caleb daquela época. Triste, irmão, triste você ver uma coisa dessa, irmão. Um homem que se esforçou, um homem que irou,
Um homem que quando Deus falou, eu vou matar esse povo é ingrato, ele se colocou na frente e falou, não, arranca a minha vida, arranca o meu nome aí do livro, por amor àquele povo, e por causa daquele povo, ele não pôde entrar na terra. Deus deixou que ele soube, dá uma olhadinha aí. Sabe, irmão, é triste, irmão, quando a gente olha para isso. É triste. A gente prega o verdadeiro evangelho. Só que as pessoas, quando elas são confrontadas, elas querem ir para outro lugar. Vamos para o fogo estranho mesmo, porque lá a gente pode fazer o que a gente quiser. E eu não vou ser confrontado. Mas também não vai entrar no céu, irmão. A escolha, querido, a escolha. Jesus deixa. Esses dias entraram numa polêmica aí por causa daquela, eu não sei se eu falo filho ou filha da Gretchen. Não sei o que mais aquilo lá. Aí entraram numa polêmica dizendo, porque não pode servir a Santa Ceia, que parece que serviu a Santa Ceia, né? Não pode. Não, lógico que pode, irmão. Aonde que a Bíblia diz que não pode? Pode. A Bíblia diz que tudo você pode fazer, tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Pode servir a Santa Ceia, pode andar em adultério, pode prostituir, pode fazer o que você só não pode entrar no céu. Mas pode. As pessoas ficam brigando, irmão, por coisas que não vai levar a lugar nenhum. Lugar nenhum. O que a gente tem que tomar cuidado, sabe com o que é? É com a nossa salvação. Isso aqui a gente tem que tomar cuidado. Pastor, missionário, ninguém vai me levar para o céu. Ninguém vai te levar para o céu. A orientação é dada. A orientação está aqui. Aí vai de cada um. Se chegar lá no final, um rebanho de 100 almas, só entrou 50, é culpa do pastor? É culpa da missionária? Não, irmão. A culpa é daquele que não quis seguir a palavra. Um dia, Deus se manifestou a você, para você se levantar e fazer com que outras pessoas possam conhecer o verdadeiro evangelho. Toma posse disso nessa noite. Eu sei que eu tenho, eu sei que você tem, eu sei que o pastor tem, eu sei que a missionária tem. Todos nós temos sonhos. Todos nós temos projetos, irmão. Todos nós temos. Mas pega uma coisa para a tua vida hoje. Se você já colocou na mão do Senhor, descansa. Continua fazendo o que você foi chamado a fazer. Porque se esse propósito é de Deus, vai acontecer, irmão. Não fica querendo brigar com Deus, por que não aconteceu, por que está demorando, por quê? Porque muitas vezes não é de Deus. Sonhos e projetos todos nós temos e sempre nós vamos ter. Mas vamos fazer, querido, a obra do Senhor. Ai, mas você não sabe. Olha Jesus falando. Por que estáis ansiosos? Porque é a vez de vestir. Por que estáis ansiosos? Porque é a vez de comer. Olhai para os pássaros, eles não fiam, não trabalham, não plantam, não colhem, mas eu, o Senhor, tenho cuidado de todos. Olhai para o lírio dos campos, nem Salomão em toda a tua glória se vestiu como um deles. Porventura não cuidarei de ti? Homem de pouca fé. Querido, vamos entrar na essência da palavra.
partir do momento que nós começarmos a entender tudo isso aqui, irmão, que eu sei que é muita coisa, mas o principal nós temos que entender. Uma coisa, diga comigo: Deus está no controle da minha vida. Aplauda Jesus nesta noite. Deus está no controle da minha vida e da tua vida. Tudo quanto acontecer, irmãos, daqui para frente, se você está na presença, se você está no caminho, pode ter certeza. Se veio o vento é para te moldar mais um pouco. Se a tempestade chegou é para te lapidar mais um pouco. Se você tropeçou, pode ter certeza que vai ter alguém do seu lado para, opa, vamos levantar, vamos continuar a caminhada, vamos embora, não para não. Não para não, porque a caminhada é longa. Nós ainda não chegamos na Nova Jerusalém. Calma. Vamos nos colocar em pé? Eu quero fazer uma oração essa noite. Coloca a mão, querido, sobre o teu coração. Eu quero que, se você sentir vontade, coloca diante do Senhor agora aquilo que você deseja de Deus, irmão. Coloca diante do Senhor. O Senhor está aqui, irmão. Ele está aqui, Ele está falando comigo. Sabe o que o Senhor está falando no meu coração e ministrando no meu coração? Que tem sonhos e projetos dentro deste lugar aqui, que está prestes a ser realizado. Lamanto, rabadassóbia, reicassóbia, lamandarabadagasébia. O Senhor está dizendo: falta pouco, muito pouco, para minha mão fazer o que deve ser feito. Meu nome será glorificado dentro desse lugar, porque tem pessoas que estão aqui perseverando em oração e têm acreditado naquilo que um dia chegou até os teus ouvidos. Não foi homem, fui eu, o Senhor, que disse: alamanto, rabadassóbia, calabadaracébia, a minha promessa, recamanto, rabadaga, xeremandarabadagasóbia, vai se cumprir sobre a tua vida. Rito yamanderesóbia, calabadaracébia. E diz o Senhor: alamanto, calabadaratu yamanderesóbia, calabadarai. Conta de hoje a 45 dias vai haver testemunho grande dentro desse lugar. Uiabai, tu yamando, iaha, reitai, chou, calabadarasóbia, riplabadarabadai. Eu, Senhor, estou entrando, estou mudando, estou transformando. Uiai, tu yamando, rabai. Diz o Senhor dos Exércitos: apenas libere aquilo que precisa ser liberado para eu entrar, mudar, transformar. Meu nome será glorificado dentro dessa casa, dentro desse lugar. Diz mais o Senhor: testemunhe aquilo que eu fizer sobre a tua vida. Recaito yamanderesóbia, uicalabadarasobi calamandarai. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, coloca-me, Senhor, ó Pai querido, diante da tua poderosa e gloriosa presença. Entra com providência, Senhor, naquilo que precisa ser, Senhor, ó Pai querido, providenciado. Que seja, Senhor, ó Pai querido, feito pela tua mão e não pela mão do homem. Que o homem, Senhor, ó Pai querido, possa ver e olhar e dizer: só o Senhor pode fazer aquilo a qual foi feito. Rei tu caçobialá, remanda caçobialabadá. Eu estou vendo coisa grande, é grande, é grande. Ai, oi, amando erechei, ui caçobialabadarai. Rabantu ya tu yamasu bialabadarai tu yamanduriache. Oh, ei, eu tu yenduriaso bialai tu que amanderesobia. Deus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Deus, nesta noite, pelo Senhor estar conosco, Deus.
Oh Deus, não nos faça, Senhor, ó Pai querido, sair daqui, Deus, se a tua presença não for conosco. Leva-nos em paz, Senhor, embaixo da tua mão poderosa. Livra-nos, Senhor, ó Pai querido, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Dê, Senhor, ó Pai querido, a nós nesta noite uma noite tranquila, uma noite, Senhor, ó Pai querido, favorável, uma noite de sonhos e revelações proféticas. Deus, começa, Senhor, ó Pai querido, a levantar um povo com muita ousadia, Senhor, dentro da tua casa, para ser usado na tua mão e ver, Senhor, ó Pai querido, o manifestar da tua glória, como o Senhor tem feito nesses últimos dias. Obrigado, Jesus, obrigado, 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 Senhor, gratidão, 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 porque até aqui nos ajudou o Senhor.